Era uma época de grande tumulto e sofrimento para os filhos de Israel. Eles haviam sido libertados da escravidão no Egito e estavam peregrinando pelo deserto sob a liderança de Moisés. Deus viu a necessidade de dar ao seu povo uma lei que os guiasse e os mantivesse no caminho da justiça e da fé. Um dia, enquanto Moisés estava pastoreando os rebanhos de seu sogro Jetro perto do Monte Sinai, ele teve uma experiência divina. O Senhor chamou Moisés do meio de uma sarça ardente que não se consumia e disse-lhe para subir ao monte, pois ele tinha algo importante a comunicar. Moisés obedeceu, subiu ao Monte Sinai e ficou em comunhão com Deus por 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, Deus deu a Moisés 2 tábuas de pedra gravadas com os 10 mandamentos, leis sagradas que deveriam guiar o comportamento e a moralidade do povo de Israel. No topo do Monte Sinai, envolto em nuvens espessas e trovões, Deus falou a Moisés e entregou-lhe o primeiro mandamento: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Moisés, com reverência e temor, gravou essas palavras na primeira tábua de pedra. Este mandamento destacou a necessidade de adorar somente a Deus e reconhecer seu papel na libertação do povo de Israel da escravidão. Moisés compreendeu que este era um lembrete crucial para manter o povo focado na fé e evitar a tentação de idolatria que era comum nas terras que habitariam. Ao descer do Monte Sinai, Moisés reuniu os anciãos de Israel e compartilhou a mensagem divina. Ele explicou que Deus exigia exclusividade na adoração e lealdade absoluta. As pessoas, inicialmente, ficaram maravilhadas e temerosas com o poder de Deus, mas logo perceberam a sabedoria e a importância do mandamento. Eles entenderam que seguir apenas um Deus verdadeiro os uniria como nação e fortaleceria sua identidade e fé. Moisés instruiu os líderes a ensinarem o primeiro mandamento a todas as gerações futuras, para que nunca se esquecessem do Deus que os libertou e continuassem a orá-lo acima de tudo. Enquanto a névoa continuava a envolver o Monte Sinai, Deus entregou a Moisés o segundo mandamento: E não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás. Moisés gravou cuidadosamente essas palavras na tábua de pedra. O segundo mandamento instruía o povo de Israel a evitar a idolatria e a adoração de ídolos. Deus enfatizou que ele é um Deus zeloso, e que sua adoração não deve ser dividida com imagens esculpidas ou representações físicas. Este mandamento buscava proteger a pureza da adoração a Deus e prevenir o povo de se desviar para práticas pagãs comuns nas nações vizinhas. Ao descer do monte, Moisés mais uma vez reuniu os anciãos e compartilhou o segundo mandamento. Ele alertou sobre os perigos da idolatria e como ela poderia corromper a fé do povo. Alguns no meio do povo ainda lembravam dos ídolos egípcios e das tentativas de criar imagens para adoração, como o bezerro de ouro. Moisés lembrou a todos do incidente como Deus mostrou sua desaprovação. Os israelitas, tocados pela seriedade da mensagem, prometeram renunciar à criação e adoração de ídolos, focando sua devoção unicamente em Deus. Este compromisso foi reafirmado em cerimônias e festividades, garantindo que o segundo mandamento seria observado rigorosamente por todas as gerações. Com firmeza e solenidade, Deus transmitiu o terceiro mandamento a Moisés: E não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Moisés gravou essas palavras na tábua de pedra, entendendo a profundidade deste mandamento. Este mandamento ensinava o povo de Israel a usar o nome de Deus com reverência e respeito. Era um lembrete de que o nome de Deus não deveria ser profanado ou usado de forma leviana. Moisés percebeu que a observância deste mandamento fortaleceria a relação do povo com Deus, mantendo a sacralidade da fé. Ao descer do monte, Moisés reuniu os anciãos e compartilhou a mensagem. Ele explicou que usar o nome de Deus em juramentos falsos ou de maneira desrespeitosa poderia enfraquecer a fé e a moralidade do povo. Os israelitas ouviram atentamente, comprometendo-se a honrar e respeitar o nome de Deus em todas as suas palavras e ações, reforçando a santidade de sua adoração. Ainda no Monte Sinai, Deus pronunciou o quarto mandamento para Moisés: Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Moisés gravou estas palavras na tábua com grande zelo. Este mandamento destacou a importância de um dia de descanso e adoração, não só como um alívio físico, mas também como um tempo de reconexão espiritual. Deus instruía o povo a dedicar o sábado para descansar de suas labutas diárias e refletir sobre a criação e as bênçãos recebidas. Ao descer do monte, Moisés reuniu o povo e explicou a santidade do sábado.
Ele destacou a importância de seguir este dia de descanso conforme ordenado por Deus. Os israelitas, que haviam experimentado anos de trabalho ininterrupto durante a escravidão no Egito, abraçaram o mandamento com gratidão. Eles passaram a ver o sábado não apenas como um dia de repouso, mas como uma expressão de fé e obediência ao Senhor. Deus então proclamou a Moisés o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Moisés gravou essas palavras com diligência na tábua de pedra, reconhecendo a importância fundamental deste mandamento. Este mandamento sublinhava a necessidade de respeito e obediência aos pais, destacando a relação vital entre as gerações. Era uma promessa de bênçãos e longevidade para aqueles que honrassem seus pais. Moisés entendeu que este mandamento ajudaria a fortalecer os laços familiares e manter a harmonia entre o povo. Ao descer do monte, Moisés reuniu os anciãos e explicou a importância de honrar os pais. Ele contou histórias de respeito e desobediência, destacando as consequências de cada atitude. Os israelitas ouviram atentamente e comprometeram-se a ensinar este mandamento a seus filhos, garantindo que o respeito pelos pais fosse um pilar fundamental na cultura e na fé de Israel. Deus então proclamou a Moisés o sexto mandamento: não matarás. Moisés gravou essas palavras com grande cuidado na tábua de pedra, entendendo a seriedade e a simplicidade deste mandamento. O sexto mandamento enfatizava o valor sagrado da vida humana. Era um lembrete de que a vida é um presente divino que deve ser respeitado e protegido. Moisés reconheceu que este mandamento não só prevenia atos de violência, mas também promovia a paz e a harmonia entre as pessoas. Ao descer do Monte Sinai, Moisés reuniu os anciãos e transmitiu o mandamento de Deus. Ele explicou que matar não se refere apenas ao ato físico, mas também inclui o ódio e o desprezo que podem levar à violência. Os israelitas ouviram atentamente, conscientes das tensões e conflitos que frequentemente surgiam entre as tribos. Comprometeram-se a respeitar a santidade da vida, promovendo a paz e resolvendo seus desentendimentos de maneira justa e compassiva. Deus então entregou a Moisés o sétimo mandamento: não adulterarás. Moisés gravou estas palavras com diligência na tábua de pedra, entendendo a importância da fidelidade e da pureza nas relações. Este mandamento enfatizava a santidade do casamento e a necessidade de fidelidade entre marido e mulher. Moisés reconheceu que o respeito mútuo e a lealdade são pilares fundamentais para construir uma sociedade forte e saudável. Ele sabia que a infidelidade não apenas destrói famílias, mas também semeia discórdia e desconfiança entre as pessoas. Ao descer do Monte Sinai, Moisés explicou ao povo a gravidade do adultério. Ele contou histórias de traições que levaram a consequências devastadoras e destacou a necessidade de viver de acordo com os princípios de honestidade e compromisso. Os israelitas entenderam a importância do mandamento e prometeram manter a fidelidade em suas relações, ensinando a próxima geração a valorizar e proteger a santidade do casamento. Em seguida, Deus entregou a Moisés o oitavo mandamento: não furtarás. Moisés gravou estas palavras na tábua de pedra, ciente da importância da honestidade e integridade para a coesão social. O oitavo mandamento sublinhava a importância de respeitar a propriedade alheia e viver uma vida de honestidade. Moisés compreendeu que este mandamento era vital para estabelecer uma sociedade justa e digna, onde as pessoas pudessem confiar umas nas outras. Ao descer do Monte Sinai, Moisés reuniu os anciãos e explicou a profundidade deste mandamento. Ele falou sobre a necessidade de viver de maneira íntegra e honrada, lembrando a todos dos princípios de justiça e respeito. Moisés compartilhou histórias de incidentes de roubo e suas consequências devastadoras, destacando como a desonestidade pode corroer os alicerces da comunidade. Os israelitas ouviram atentamente e se comprometeram a viver de acordo com o mandamento, ensinando seus filhos e filhas a valorizar a honestidade e a respeitar a propriedade dos outros. Este mandamento foi fundamental para construir uma sociedade baseada na confiança e na justiça. Deus então entregou a Moisés o nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Moisés gravou essas palavras na tábua de pedra, compreendendo a importância da verdade e da integridade nas relações humanas. Este mandamento enfatizava a necessidade de honestidade em todas as formas de comunicação. Era um lembrete para evitar mentiras e calúnias que pudessem prejudicar outros. Moisés sabia que a verdade era um alicerce fundamental para a confiança e a justiça na comunidade. Ao descer do Monte Sinai, Moisés explicou ao povo a profundidade deste mandamento. Ele destacou que mentir ou dar falso testemunho podia destruir reputações, dividir famílias e criar desconfiança entre as pessoas. Contou histórias de conflitos e reconciliações, ilustrando as consequências de ações desonestas. Os israelitas entenderam a seriedade do nono mandamento e comprometeram-se a manter a honestidade em suas palavras e ações. Eles ensinaram a seus filhos a importância da verdade, sabendo que uma sociedade justa e harmoniosa dependia da integridade de cada indivíduo.
Finalmente, Deus proclamou a Moisés o 10º mandamento: e não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Moisés gravou estas palavras na tábua de pedra, entendendo a profundidade deste mandamento. Este mandamento advertia contra a inveja e o desejo de possuir o que pertence a outros. Moisés percebeu que a cobiça poderia levar a vários outros pecados, como roubo, adultério e até assassinato. Era um chamado à satisfação e ao contentamento com o que Deus havia proporcionado a cada um. Ao descer do Monte Sinai, Moisés explicou ao povo a importância deste mandamento. Ele falou sobre a necessidade de cultivar um coração agradecido e evitar comparações desnecessárias. Moisés compartilhou histórias de harmonia e conflito, destacando como a cobiça poderia destruir relações e a paz interior. Os israelitas ouviram com atenção e prometeram ensinar a próxima geração a viver com gratidão e contentamento, reconhecendo as bênçãos em suas próprias vidas e evitando a armadilha da cobiça. Após gravar todos os 10 mandamentos nas tábuas de pedra, Moisés desceu do Monte Sinai com um profundo senso de missão e responsabilidade. Ao reunir o povo de Israel, ele compartilhou cada um dos mandamentos com reverência, explicando o seu significado e importância. O povo ouviu com atenção, consciente da sacralidade das leis que lhes foram dadas. Os israelitas prometeram seguir os 10 mandamentos e ensinar seus filhos a fazerem o mesmo. Eles entenderam que, ao obedecer a esses mandamentos, estariam orando a Deus e construindo uma sociedade justa e harmoniosa. Moisés, satisfeito com a resposta do povo, sabia que essas leis os guiariam no caminho da justiça e da fé por gerações vindouras. A história dos 10 mandamentos nos ensina valores fundamentais que podem ser aplicados em nossas vidas diárias, independentemente da época ou contexto. Aqui está uma pequena reflexão que você pode usar no dia a dia. Os 10 mandamentos são mais do que leis antigas, eles são princípios atemporais que nos guiam a viver uma vida plena, justa e em harmonia com os outros. Cada mandamento nos convida a refletir sobre nossos atos e a cultivar virtudes essenciais. A honrar a Deus acima de tudo, lembrar-nos de descansar e renovar nossa fé, tratar nossos pais com respeito, e viver com integridade, evitamos os perigos da inveja, mentira e violência. Que possamos, a cada dia, aplicar esses ensinamentos em nossas ações e palavras.